tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa Marino e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe a minha best friend aqui Hello! para fazer o vídeo. Se apresente. Olá, sou o Andrei Tavares, tudo bom? No vídeo de hoje, então, pessoal, nós vamos estar falando aí sobre como é sair do armário, né? É muito difícil para algumas pessoas estar se assumindo. Para mim foi bastante difícil. Eu acho que pra gente, na verdade, foi Bem bastante complicado. difícil, porque nós estávamos na igreja, né? Eu saí da igreja há Eu muito mais que tempo. tudo, no caso. Pois é. Ele, né, até os dias atuais, na verdade, né, venhamos e convenhamos. Mas eu, quando me entendi ali por viado, aos 16 anos, eu basicamente saí da igreja e aos 18 anos me assumi de vez para minha família. Andrei, conta um pouquinho pro pessoal como foi sua experiência. Péssimo. Não, eu me assumi faz um ano, me assumi com 28 anos. Foi bem complicado. Como pro Rafa, pra mim também foi muito complicado. Acho que pra mim ainda um pouco mais, porque nesse meio tempo ainda eu casei. Então tive um relacionamento de 10 anos, um casamento de 7. O Rafa saiu com 15 anos da igreja, né? Eu ainda continuei na igreja até os 27. Então, assim, pra gente que é de igreja, né, que é criado naquela família tradicional mesmo, né, cristã, é muito mais complicado. Então, assim, foi um processo eu não digo nem o processo de me assumir para minha família, para o mundo, para minha ex-mulher, foi muito complicado, mas eu acho que o pior de tudo mesmo foi me assumir, porque a gente vem, né, dessa família tradicional, então você cresce entendendo que isso é totalmente errado, que isso é pecado, que isso não, né, que não deve ser. Então a tua cabeça buga, assim, a tua adolescência, que é quando a gente tá formando a questão de sexualidade mesmo e tal. Quando tu sente uma coisa e ao mesmo tempo você vive num entorno onde te diz que aquilo é errado, a tua cabeça ela fica totalmente do avesso, assim. Então foi bem complicado mesmo. E assim, né, não existe, na verdade, uma fórmula mágica, assim, de como me assumir, né? Eu acho que eu tinha muito disso, né? Quando eu fiz 16 foi quando eu comecei a trabalhar, e daí foi onde eu meio que parei de ir pra igreja, porque eu trabalhava, meus horários não batiam com o horário da igreja, e foi onde eu comecei a conhecer as pessoas e comecei a me descobrir como gay. E dos 16 aos 18 foi bem difícil, assim, porque, tipo, eu vivi uma vida gay bem escondida, era bem enrustido mesmo. Conhece meu pai, né? Sim. Eu trabalhava em shopping, meu pai era supervisor de segurança do shopping, então tudo que eu tinha que fazer era tudo muito escondido. E a verdade é, não existe um jeito certo de se assumir, então... E quando você tá na igreja, isso é muito mais complicado, porque você tem aquela dualidade do que você tá fazendo, se é certo, se é errado, porque você cresce, né? Eu fiquei na igreja dos 10 a 16 e você fica nessa dualidade de você teve um aprendizado dizendo que tudo aquilo ali era errado e de repente você vive aquilo. Então essa dualidade é muito grande, foi muito difícil Sim. e eu tive muita briga com meu pai. Como que é a sua relação assim com a sua mãe e com seu pai hoje em dia? No começo, na verdade, Com, como foi com a eu me relação com assumi eles? assim, eu me assumi me separando da minha Sim, ex-mulher. Foi uma coisa não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que aconteceu. Acho que já estava tão no limite aquilo que um dia eu descarreguei. Então, assim, a primeira pessoa para quem eu me assumi foi para ela. A princípio eu não queria me assumir para minha família, enfim. Mas por uma pressão da minha ex-mulher, não uma pressão, como ela mesma dizia, eu não quero mentir para minha família o motivo que a gente tá separando. Porque a gente se dava muito bem, a gente, tipo, tinha uma vida, tipo, de casal muito boa. Então não teria como eu chegar simplesmente pra minha família ou ela chegar pra família dela e dizer, ah, a gente terminou porque não tá dando certo. Então, sim. tinha sentido. Então ela veio e falou, não, eu quero contar a verdade. Então foi, assim, foi uns 3 dias que eu lutando com aquilo e falando não, mas ao mesmo tempo eu tava nas mãos dela, porque se ela quisesse contar também eu não Olha tinha pra o que câmera. fazer. Ai, então, grosso. É, menina, tudo bom? Desculpa aí. Grosseria. Não, ela morava ainda no Brasil, eu tava morando aqui em Portugal.
Ai, como assim a senhora abandonou a menina lá e veio pra cá sozinha? Cala-te. Não, os planos não eram Olha, esses. gente, revelações em primeira mão aqui no O canal. plano não era esse. Tá. Tá bom. Pra tentar a vida primeiro, ela viria depois. Tá Mas bem. isso é uma outra história, dá quase um outro vídeo. Daí, então, eu liguei pro meu pai e tal, ele ficou bem assustado. Mas eu falei que não tava dando ok. Naquele dia, a gente conversou, até eu e ela. E eu parei pra analisar e falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu acabei de me assumir pra minha ex-mulher, que foi um passo muito difícil. Daqui a pouco eu vou começar a postar nas redes sociais a minha vida normal, né? Como até hoje eu posto, inclusive não escondo nada, porque eu também não tenho nada que esconder, ninguém paga minhas contas, nem eu tô pagando, então nem eu posso falar de mim mesmo. Então, daquele dia eu decidi que eu ia me assumir. E isso é uma coisa que eu acho engraçado, porque assim, a gente diz que sai do armário quando a gente se assume pra família. Mas eu acho que existem vários armários, na verdade. Sim. Hoje em dia a gente Eu explodi sai todos do de uma vez armário. só. Pois é, eu acho que eu ainda vivo em alguns, sabe? Porque, assim, por mais que eu tenha me assumido aos 18 anos pra minha família, eu só me assumi pra minha família até os 24 anos, em todo lugar que eu ia trabalhar, e as pessoas me perguntavam se eu era gay, tipo, eu falava que não, eu falava que eu era hétero. Nossa. Eu nunca falava em entrevista que eu era gay. Eu sempre era muito comedido, assim, aos poucos algumas pessoas descobriam, ou eu contava pros melhores Porque amigos não do tem muito o que serviço. descobrir também, né, amigo? Pois é. Mas a gente vive em vários armários, então até os 24 anos eu era muito disso. Eu tinha me assumido pra minha família, mas eu saía muito pouco, eu fazia tudo discretamente. A minha vida em rede social era muito discreta. Somente eu... Pra mim, desde o momento que eu me assumi. Tipo assim, que eu consegui me aceitar como eu sou, porque eu acho que o principal preconceito é nosso com nós mesmos, tá certo isso? Sim. Então, acho que a partir do momento que tu consegue se aceitar, eu pelo menos A fui aceitação assim. nossa é Eu mais me aceitei, difícil. eu sou gay. Bom, caguei pro resto. Então, assim, foi um período difícil, né, como eu tava falando. Tipo, daí liguei pro meu pai no outro dia e falei, olha, pai, ele, meu Deus, tem certeza que vai separar? A mesma conversa que a gente tinha tido, eu falei, olha, quando eu te contei que eu vou me separar, onde que eu te contei que eu estava me separando, hoje eu vou te contar o motivo da minha separação. Eu falei, senta que a gente vai ter uma conversa muito séria. E ele ficou bem assustado, assim, e tal. Daí eu falei, olha, pai, eu e a Rosane, a gente tá separando porque eu sou... E enrolei, porque, imagina, falando com meu pai, que eu sou gay, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Mas ele me surpreendeu muito. Porque eu sei que ele não aceitou na hora, foi um choque muito grande pra ele, normal. Que meu pai ele é muito desligado. Então, assim, como dizer, eu nunca percebi. Falei, tá, você nunca percebeu, né? Pelo amor de Deus. Então... Não é que nunca percebeu, É que os nunca pais quis fecham os perceber. olhos, né? Não, meu pai nunca percebeu mesmo. Meu pai é muito desligado. Meu pai é assim... Nossa. O meu sempre foi muito antenado, assim, já. Não. Com 16 anos, na verdade, eu já comecei a ter problemas. Porque quando eu comecei a me descobrir, eu tive, assim, um influenciador. Né? O Jean, o rapaz que trabalhava... Pierre, beijo pra você. Deve estar assistindo o vídeo, né? Senão tava te dando na cara, viado. Mentira, porque a senhora tá na Argentina, eu não posso te dar na cara. Mas o Pierre, ele foi, assim, a pessoa que... ele já era assumido no nosso primeiro trabalho, foi no McDonald's. Ele já era assumido quando eu entrei lá. Jean-Pierre, não sei se você deve conhecer. O Joinville inteiro conhece o Pierre. Gente, eu acho que eu estudei com esse menino. E ele estudou no Celso Ramos. Não. Então é outra questão. E daí o Jean já era assumido lá no Mac com 16 anos, e daí eu me revelei pra Acho tão lindo ele. isso, quando se assume cedo. Pois é, e ele já era assumido nessa época pra família também, já. Gente, que lindo. E foi ele que começou a me mostrar, assim, questão de música, questão de balada, como as coisas funcionavam. Então, assim, eu acho que se não fosse ele, eu estaria muito mais perdido e teria um sofrimento psicológico muito maior. Mas como eu andava outro muito... vídeo. Pois é. E como eu andava muito com ele no shopping, tudo, foi onde meu pai começou a desconfiar. E então meu pai já começou a desconfiar, já começou a bater nessa tecla aí. E ele já começava a me dar dicas, ó, não anda muito com fulano, não gosta e tal. E com 17 anos, quando eu fiz um aniversário, eu chamei uns amigos meus do colégio pra ir lá. E eles Não tinha, não. Tinha uma que era sapa, a outra era hétera e o outro rapaz era hétero. Mas nessa festa foi onde meu pai descobriu que eu era viado e começou a bater de frente comigo. Aí eu falei que eu não era e tudo mais, neguei. Até... Porque tu não conseguia se assumir, né? Não, eu não conseguia, eu tinha medo.
E daí eu até que falei, não, pai, eu fiquei com umas pessoas assim, mas como ainda ia na igreja, eu falei que ia mudar. Mentira, né, É gente? porque é bem aquela coisa que a gente falou, a questão do ciclo que tu vive, né? De Sim, igreja. E a gente tá falando de uma coisa de 15 anos atrás, que a gente já tá velho, né, amigo? 15 não, Gri, 5 anos, isso é muito recente. Tá boa. Ai, gente, Então, assim, tentando, né? nem vamos comentar sobre isso, que a gente Nem vai vamos se falar de abraçar idade, e senão a chora gente vai aqui. chorar. Então a gente tá falando de uma coisa de 15 anos atrás. Hoje em dia, ser gay é quase moda. Tipo assim, é uma coisa que é Pois muito é. aberta. Até nas próprias igrejas se fala muito sobre isso, é uma coisa muito aberta. Mas há 15 anos atrás, isso era totalmente demoníaco ainda. Era uma coisa Sim, totalmente. Era um tabu meu medo imenso. era esse, porque Sim, meu sempre foi o meu pai... medo. Imagina. Sabe o que acontecia comigo? Às vezes eu chegava em casa e minha mãe e meu pai levavam um pastor pra orar lá em casa. Gente, isso é Mas muito... assim, o pastor veio aqui visitar a gente, mas tipo, era pretexto, entendeu? E tipo, gente, Minha mãe nunca fez isso. sério, eu até hoje em dia quando eu fico nervoso eu brinco, mas assim, eu falo, eu me subi uns 5 capeta no corpo, eu tava tão revoltado. Mas tá, o pastor vinha, orava, nada acontecia. Porque não tinha o que acontecer, não. É, não tem o que Aconteceu o quê? acontecer. Mas eu ficava possesso, porque várias vezes minha mãe faziam isso. Mas é isso, então assim, crescer viado no meio evangélico é muito difícil. É um tabu, é um preconceito levado até hoje, e ainda mais pra quem é da igreja evangélica, né? E isso causa tanto trauma na gente, né? Bastante. Eu gasto tanto com terapia hoje em dia, porque, gente, isso É, é muito eu não trauma. gasto, eu fico doente, eu gasto com remédio. Não, eu fui obrigado a fazer terapia, porque era muita coisa. Porque quando eu me assumi, eu bati... É aquela coisa, a gente bate de frente com tudo que tu aprendeu. Então, quando eu me assumi, ao mesmo tempo que eu tirei um fardo muito grande das minhas costas, eu bati de frente com a minha fé. Porque simplesmente eu peguei tudo que eu tinha aprendido nos 28 anos, né, que eu não era assumido, e joguei no lixo. Porque eu fui de encontro com tudo isso. Então, a minha cabeça deu um nó gigante, assim. Eu tava muito feliz, eu tava muito bem. Tanto que quando eu me assumi, eu falava todo mundo que era gay. Parece que aquilo tava tão preso na garganta que quando eu me assumi, eu falava com todo mundo. É meio que libertador, na verdade, assim, a gente tira um peso das costas quando a gente começa a falar para as Sim. pessoas o que a gente... Porque o eu que a tinha gente vergonha, pra ter noção, assim, do peso que tinha isso, assim, nas minhas orações, quando eu tava tendo aqueles meus surtos, porque todo mundo tem seus surtos na adolescência Sim. quando é assim, eu não conseguia, eu orando, eu não conseguia falar pra Deus que eu era gay. Pra mim parece, a primeira vez que numa oração que eu falei sobre isso, assim, parece que o mundo caiu nas minhas costas. Então é um peso muito grande, é uma pressão da sociedade muito grande. E quando isso saiu, assim, eu falava pra todo mundo, era tão engraçado, eu armava situações numa conversa e falava pras pessoas que eu era gay. E hoje tu não tem problema, assim, de falar pra ninguém, tanto no serviço quanto em tudo. Não. Eu confesso que onde eu trabalho hoje, ninguém sabe de mim. No Porque, resta- assim- Agora, onde eu trabalho, né, por conta, então eu não tenho amigos de trabalho, colegas de trabalho. Mas no antigo emprego que eu trabalhava no restaurante, nossa, eu não tinha, assim, óbvio, né, a gente não chega já espalhando também com uma necessidade. não, a necessidade a gente ficar falando. Só que, eu tenho uma postura, não é máscaras, mas assim, a gente tem que ter uma postura. No trabalho eu não vou, né, a gente tem aquela A postura gente não vai de ficar falando gírias e Sim, ficar... a gente tem brincando toda hora. aquela postura de O lado trabalho, eu sou um profissional, ok, mas a gente tem trejeito, tem coisas que tu não é de ti. Sim. Então, até chegou um dia que eu falei pra minha chefe e tal. Até foi engraçado porque tocou uma música que era de um pseudo relacionamento que eu tinha. Era uma música que sempre, quando eu tocava, eu ficava puto da cara. E tocou na rádio e eu fiz meio que um escândalo na hora. Ela ficou tipo, tá, o que aconteceu? E eu falei pra ela falou, eu já sabia. Tá bem. Tipo, então eu nunca tive problema com isso, assim, depois que eu me assumi. Então eu falo abertamente para as pessoas. Até essa semana, inclusive, eu tava conversando com um primo meu, que eu fazia muitos anos que eu não conversava. E eu falei pra ele, tu deve imaginar que eu me assumi e tal. Ele falou, eu não sei porque acho que a família, por parte do meu pai não conversou, não falou pra todos os meus tios. Mas é óbvio, você é tão aberto, você é muito Na verdade, aberto os nas pais redes não sociais. falam, né? Eles têm A minha mãe medo. falou. Quando eu me assumi, Eu foi confesso uma assim que coisa até louca. hoje eu não sei como todos os meus irmãos sabem de mim, porque eu não cheguei pra minha família e falei pra todo mundo. Eu só falei pra minha mãe e pro meu pai quando eu me assumi com 18 anos, que daí eu tive que me assumir, né? Meu pai, eu briguei com meu pai e ele falou, ou tu sai de casa ou eu saio de casa.
Aí foi um momento bem choque, assim, porque, Imagina. tipo, né, meu pai era casado com a minha mãe ainda, né? E daí, nesse dia eu lembro que eu não fui dormir em casa, e daí foi onde ele ouviu a pregação de um pastor aí, que meio que mudou a cabeça dele, que falava sobre como era ter pais evangélicos tendo filhos gays, né? Minha mãe que fala isso, né? Meu pai nunca me falou. Sim. Mas no outro dia, ele me pediu desculpa por ela, né? Ela que veio me dar as desculpas. Uhum. Mas a gente ficou aí, eu acho que uns 2, 3 anos, mais ou menos, sem se falar direito. Era só oi, bom dia, boa tarde. Era o básico da comunicação. Aí quando eles se separaram, que eu tinha meus 22 para 23 anos, foi quando eu chutei o pau da barraca. Eu falei, Sim. pô, meu pai foi evangélico, tem cargo na igreja, tudo, fez essa cachorrada que a minha mãe se separou agora. E eu, né, sempre vivendo dentro de um armário, me assumi, Não vivia julgando eles, que cada um sabe de sua vida e eu acho que cada um tem que seguir a vida da maneira que acha correta. Só que eu acho tão engraçado isso, né? A pessoa, tipo, ela se separa da mulher, acontece tudo aquilo, sim, e a gente é o errado. e a gente é o errado. Porque a gente tá vivendo uma coisa que a gente não escolheu viver. Porque ninguém escolhe ser gay, gente. Eu acho. Sim, eu até Que falei isso é no muito vídeo engraçado anterior. isso, as pessoas virem, porque a opção. Gente, não é minha opção. Eu sou assim que eu sou. Tanto Sim, que eu casei, eu tive a opção de ser hétero. Hétero. Casar, bonitinho, na igreja, minha mãe levou no altar. Isso foi uma opção pra mim. E foi uma opção muito dolorosa. Eu fui muito feliz no meu casamento? Fui, tive momentos maravilhosos. A minha ex-mulher era uma pessoa incrível. Então, assim, eu fui muito feliz, mas ao mesmo tempo, eu comigo mesmo, a minha vida era um inferno. Tanto que eu tive depressão, eu pois é, acarreta engordei em 30 várias outras quilos, tinha essa crise de ansiedade, até hoje eu tenho acarretado disso ainda, entendeu? E a gente é o errado, eu não consigo entender isso. É complicado, na verdade, a gente falar de gay, religião, tudo. Sim. Até esses dias tive um papo bem cabeça, assim. Bem cabeça não, né? Porque minha mãe é bem espalhafatosa. Mas tive um papo sério, assim, com a minha mãe sobre essa questão de Que bom que tu religião, de consegue ser conversar gay. isso, a minha mãe não consigo. Não, mas eu não consigo muito, porque, assim, a minha família, na verdade, eles me respeitam, eles não me aceitam. Tanto que eu quase briguei com meu irmão, há uns 2 meses atrás, porque eu ainda, quando postava foto, eu ainda só postava foto minha. Mas eu comecei a colocar umas hashtags, porque eu criei o canal no YouTube, precisava de seguidores, comecei a colocar umas hashtags, e numa das hashtags eu coloquei gay. Gay, Lisboa e tal, gay boy. E daí o meu irmão me mandou assim, mano, não sei o que, eu sei que tu faz o que tu quiser da tua vida. Mas cuidado, você é uma pessoa de Deus, tal, tal, tal. Não põe essas coisas no teu perfil e tal. Aí eu mandei algumas mensagens, falei, ó, cuida da tua vida, eu cuido da minha. Falei umas verdades, né? Falei, ó, daqui a gente segue assim, não briguei com ele, tudo só falei o que eu realmente queria falar e, né, deixei, expôs o meu ponto de vista pra ele. Sim. Então, assim, a minha família hoje em dia me respeita, mas não me aceita. E por essa questão de respeito, que às vezes eles dão umas bolas fora comigo. Às vezes eles são meio preconceituosos comigo. E minha mãe nesse dia foi meio preconceituosa e a gente tentou. E a gente começou a dialogar. Não, só resumindo a questão familiar, assim, minha família, meu pai me aceita de boa, gente, hoje em dia eu tenho um papo muito mais aberto com meu pai do que eu tinha quando eu era assumido. É uma coisa até engraçada, nossa relação mudou assim da água pro vinho. Hoje em dia eu digo que ele é meu melhor amigo, coisa que a gente nem conversava antes. Minha mãe, foram 6 meses sem a gente se falar, ela não suportava ouvir a minha voz quando eu ligava pra casa, quando aconteceu tudo aquilo. Hoje em dia a gente já conversa, a gente voltou a falar. Na verdade, foi meio que por um cagaço médico dela, que ela tava pra morrer, daí meu pai, ou tu não vai falar com teu filho, vai morrer e não vai falar com teu filho. É. Daí como ela é Vai pro movida a inferno. cagaço, Na igreja evangélica a gente vai pro inferno se a gente faz isso. daí a gente voltou a conversar no dia 23 de dezembro. A gente voltou a conversar antes do Natal. Espírito natalino. Mentira, foi um cagaço médico. Daí, mas assim, a gente conversa uma boa, eu ligo, converso. É meio estranho, mas a gente conversa tranquilamente, mas nunca tocamos no assunto. Não, é como se não tivesse acontecido. Sobre a minha separação a gente conversa, às vezes minha ex-mulher ainda vai lá em casa, porque Mas ela esses gosta assuntos muito. a gente não fala com a Só que família, o né? fato de ser gay, com minha mãe, com meu pai eu falo algumas coisas, assim, não dá pra falar tudo também, né? Não dá pra falar um terço, na verdade. Mas meus tios, porque minha família é muito unida. Quando eu falo minha família lá em casa, assim, tudo meio que se junta, porque minha família é tão unida que até estressa. Mentira, amo vocês. Mas, assim, meus tios me aceitaram
de uma maneira, assim, até a minha tia, Kátia, beijinho. Assim, então foi a minha, tipo, minha tia, minha melhor amiga, assim, então minha tia daqui, de Portugal, a Glau, a Kátia, a gente conversa sobre tudo. Com ela eu converso sobre quase tudo. É. Assim, minha avó, meu, tu conhece minha avó é irmãzinha do Círculo de Oração, irmãzinha do coque e tal. E me surpreendeu de uma maneira, assim, muito grande também. Porque quando aconteceu, eu fiquei um mês sem ligar pra casa até abafar tudo, né? E quando eu liguei, eu tava morrendo de saudade, porque eu falo com ela pelo menos umas 2 vezes na semana. Ela é a minha coisa mais preciosa, assim. E quando eu liguei, que eu vi ela na câmera, os dois começaram a chorar desesperadamente. E a única coisa que ela me falou foi: filho, você tá feliz? Eu falei: tô, vó. Então tá bem, onde só vai prometer uma coisa: que você não vai abandonar Deus e não vai deixar de ir na igreja. Eu falei: não, vó, eu não vou abandonar Deus. Então tá, então se cuida e seja feliz. Nunca mais falou nada. Ah, que lindo, meninas. Não, foi muito. Pra mim foi uma coisa muito bonita. Eu queria que assim. alguém dissesse isso pra mim, mas... Porque assim, o Rafa conhece a minha avó. Minha avó é irmãzinha, assim, tipo, nossa, o meu medo, quando foi pra me assumir e tal, meus 2 medos eram minha mãe, que eu sabia que ia fazer um escândalo, o escândalo que ela fez pra mim já foi previsível, e a minha avó, que era uma senhora de 80 anos, tipo, né, com aquela. Assim, eu sei que ela não aceita, mas ela me respeita. E é o que eu sempre digo pra todo mundo. Desculpa a palavrão, mas foda-se se quer me aceitar. Eu me aceito e pra mim me basta. Se a pessoa não quer me aceitar, o problema é dela, não é meu. Mas o respeito é a base. Não só por isso, mas por tudo. Porque a gente foi ensinado que a gente tem que respeitar o próximo. Não, Pronto. isso eu falei isso no vídeo anterior. Respeito é que nem nota de prova quando a gente tira. Não é mais do que a nossa obrigação, gente. Sim. Respeitar o próximo, independente da cor, do gênero, da raça. Indiferente, gente. É obrigação nossa respeitar todo mundo. Sim. Aí se você não gosta da pessoa, aí já é outro problema seu. E daí você se resolve com a sua consciência, você paga o seu terapeuta. Né? Mas respeito, ele é básico. Sim. Todo mundo tem que se respeitar. Sim. E basicamente foi isso, assim, eu acho. É complicado se assumir, é uma coisa bastante complicada. Sair Pra do armário. sociedade é uma coisa extremamente difícil você fazer isso, mas eu acho que é ainda mais difícil você se assumir pra você mesmo. Aceitar Se aceitar. aceitar como você é. Eu não o meu maior desafio, na verdade, foi meu pai. Eu não me preocupava com mais nenhuma pessoa, com irmão, com parente. Na verdade, assim, a minha família nunca foi uma família unida, pra ser bem sincero. Minha família, tipo, era aquela família que só se reunia em aniversários de, né, alguém fazia aniversário, fazia festa, chamava a família inteira. E era só quando a minha família se reunia, basicamente. Não era aquela família que tá sempre se visitando. Então, assim, eu sempre caguei pra minha família, porque minha família sempre cagou. Eu sofri muito bullying desde pequeno da minha família. Nossa. Eu tive uns Não, na minha apelidos família assim não. que não era nem relacionado por eu ser gay desde criança. Mas, tipo, por eles me deram alguns apelidos assim, então eu já sofria bullying. De irmão, de primo. Então, assim, eu meio que caguei pra minha família. E meu pai era meu único medo. Meu único medo sempre foi meu pai. E depois que eu me assumi, a gente ficou aí um tempo sem se falar. Depois eles se separaram, daí a gente cortou assim de vez Nossa. mesmo. Se a gente se falava 1, 2 vezes por ano, era muito. E depois de 3 anos assim, que daí eu já tava casado morando em Itapema, que ele voltou a falar comigo e daí a gente foi. E ele aceitava o teu marido? De boa. Sério? De boa, ele começou a frequentar a minha casa. Tanto que dos meus irmãos e dele, meu pai era o que mais me visitava lá em Itapema. Olha. Tanto que quando meus irmãos falam que estão com saudade aqui de mim, eu até falo que estão com saudade, liga, porque quando eu morava aí do lado de vocês, ninguém ia me visitar. E agora quando eu tô aqui dizem que estão com saudade, mentira, né? Tá bom, tá bom. E meu pai que geralmente ia me visitar, às vezes ele ia fazer e tinha algum congresso em Balneário, em Floripa, ele ia, quando ele retornava, ele passava lá por casa. E foi aumentando até o tempo que ele começava aí, passava o final de semana lá. Teve o final do ano que eles ficaram 10 dias lá em casa. Então foi bem legal. A tua assim. relação com ele é boa? Assim, É bem boa, a gente se fala bastante. Sobre isso não, não, né? Assunto sempre a desses mesma coisa. gêneros a gente não toca. A gente fala de qualquer outra coisa, menos disso. Que é aquele negócio. Não aceita, mas respeita. Mas respeito, eu acho que é o básico. Eu acho que no fim de tudo, eu acho que resume tudo isso. Mas, não assim, precisa aceitar, mas respeite. Sim, o respeito tem que ter. Isso na família agora tem, né? Eles me respeitam bastante, nem sempre, né? Às vezes aí escapa alguma coisa ou outra. Mas às vezes não é nem por falta de respeito, é por ser da pessoa mesmo, pela criação que a gente teve. Até a gente, às vezes mesmo, assim, às vezes, eu pelo menos ainda me choco com algumas coisas.
Porque eu não posso... É aquela coisa, a gente sai da Assembleia, mas a Assembleia não sai da gente. Sim. Então tem muita coisa ainda que eu bato de frente comigo mesmo pela criação que eu tive. Então é normal, às vezes não é nem por falta de respeito, é porque é o jeito da pessoa de ser. E a gente tem ao mesmo tempo que a gente tem que pedir o respeito deles, a gente tem que respeitar também a posição. Obviamente, assim, se tu perceber que é uma coisa ofensiva, tem que Eu bater de rebato. frente. Não, com certeza. Mas se tu vê que é uma coisa que não, tipo assim, que é da pessoa, tu tem que relevar também. Sim, a minha mãe eu relevo muito, porque eu sei que é da Sim, meu pai eu mãe. relevo muito Minha mãe, também. tipo assim, ela não tem filtro. Ela fala as coisas sem pensar. Tanto que, nossa, com meu ex mesmo, ela falava cada merda que esses dias eu falei pra ela, sério, mas ai, eu gosto tanto. Eu falei, pois é, mas tu falou essas Mas merdas. é porque é dela. É dela, então, da tipo, criação, a gente não tem releva. como. Eu vejo lá em casa também. Lá em casa é exatamente a mesma coisa. Todo mundo, meus tios me aceitam, tudo de boa. Nossa, é uma coisa bem tranquila. Só que às vezes dá aquelas bolas fora que eu falo, ok, é deles. Fazer o que, né, gente? Sapos que a gente tem que aturar, né? É a vida. É a vida, mas é isso, gente. Eu já tá Sair quase do 40 armário minutos, é, né, filho? sair do armário é difícil. Depois que a gente sai do armário pra família, a gente tem outros armários ainda pra sair, né? Porque a nossa sexualidade pra todo mundo é motivo de falação, é motivo de assunto. Então, gente, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike. Coloque aí no comentário como foi a sua saída de armários, ou se você ainda não saiu do armário, né? Gente, meu Insta tá aqui. Me segue lá no meu Insta. O Insta do O meu Andrei também. tá embaixo. Tá embaixo também. Tá embaixo. Futuro The Voice Portugal, gente. Segue lá. Curte bastante. Por favor. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo, Beijinho, pessoal. tchau, tchau.